Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Começa mais um BTcast ABC2 de número 30. Olha aí, ABC2 trintando aqui no BTcast. Eu sou Rodrigo Bibo, estou aqui com o meu amigo Alexander Stoinarefa. Welcome. Olá, é muito bom estar aqui. Acho que eu nunca gravei ABC2, né? Então, prazerzaço estar aqui. Olha aí, muito bom. E também ele, que é representante da ABC2 aqui em bibotalk.com, Marcelo Cabral. Fala, Bibo. Fala, meu amigo Alex. Muito bom estar aqui com vocês para trocar ideia. Olha aí, o Marcelo já foi vacinado, hein? Olha aí as vantagens de ser professor. Ser professor tem que ter uma vantagem nessa vida. Alguma, cara. Alguma. Porque no não Brasil... é salarial, não é satisfação pessoal, é a vacina agora. Muito bom. Parabéns, Marcelo, por ter recebido a primeira dose e estar vivo, né? Estar vivo. Mas ainda vai continuar usando máscara, se cuidando, que o pessoal acha que vai receber a vacina e já vai pro aglomero. Galera, vigia. Não é isso não. Que isso? Exatamente, Bibo. Até porque a gente só vai estar tranquilo quando a maior parte da população estiver vacinada. Daí sim, gente, vamos poder se abraçar, tirar máscara, se Deus quiser. Olha aí, eu anseio por um BTD ano que vem, cara. Nossa, 2022 vai ser o BTD. E o tema vai ser assim, não importa, só vem. Eu vou, cara. Eu tô louco pra encontrar gente, abraçar, tomar aquele café. O tema do BTD ano que vem vai ser assim, tamo together. Tamo together. Isso aí. Isso. Esse é o tema que não importa, mano. Eu vou fazer um BTD só com coffee break. É isso, cara. Ninguém quer palestra. É isso. Já tô falando aqui pra galera que vai ser um BTD. Cara, vai ter encontro ABC2. Aí vai ter que ter um pouco de conhecimento lá também, né? É pouco, cara, tá? tem que botar 3 horas de coffee break nos encontros da ABC2. Não, vai ser top. Tô de acordo. Estamos aqui em mais um podcast que chega até vocês graças à ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que anda produzindo muito conteúdo, então fique ligado nas redes sociais da ABC2. E claro, ouça aí a Ana, que sempre traz os recados da ABC2 pra nós. Ei, Bibo, que bom que hoje o Bibotalk fala sobre conhecimento. Depois da semana Penso Logo Não Sei, uma semana sobre epistemologia, promovida pela ABC2, essa conversa só vem contribuir para que a gente possa prosseguir a jornada pelo conhecimento, a fim de que nos tornemos quem Deus nos chamou para ser. Se você não sabe do que eu estou falando, acesse o site da ABC2 e visite a página da semana Penso Logo Não Sei e desfrute de um conteúdo selecionado e incrível. Falando sobre conhecimento, estão abertas as inscrições para a segunda edição do curso FVI, Fundamentos da Vida Intelectual. Este curso não apenas oferece os conteúdos teóricos sobre o que é a vida intelectual, mas ele introduz os alunos nas práticas que constituem e que nutrem a vida da mente. O curso é coordenado pelos mestres Guilherme de Carvalho, Igor Miguel, Marcelo Cabral, Rodolfo Amorim e Vanessa Belmonte, além da participação de muitos outros professores. O curso começa no dia 2 de agosto e a duração é de 4 meses. O valor do curso se divide em 3 lotes com diferentes preços. Mas atenção, aproveite o primeiro lote que te dá a oportunidade de pagar um valor com um super desconto. Mas corre que o primeiro lote fica aberto somente até o dia 27 de junho. Aprenda a aprender. Faça parte da segunda turma do curso de Fundamentos da Vida Intelectual, um curso da Academia ABC2. E tem mais! A ABC2 e a Thomas Nelson Brasil está lançando mais um livro da coleção Fé, Ciência e Cultura. O livro Expandindo a Vida Cristã, como a cognição estendida fortalece a vida da igreja. Aproveite o preço promocional da pré-venda e acesse a loja da ABC2. Garanta já o seu. Não deixe faltar esse livro em sua coleção. Como você sabe, a ABC2 não para. Então, não deixe de nos seguir em nossas redes sociais e fique por dentro dos eventos, informações do Destaque ABC2, vídeos, textos, Nota Mundo, podcasts, grupos de estudos e outros conteúdos escolhidos para você que sabe que o caminho do conhecimento, do aprendizado e da sabedoria não é fácil
e nem curto. Grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Salmos 111, 2. Marcelo, Alex, a pauta é conhecimento. Afinal, por que precisamos falar sobre conhecimento? ET Bilu, que é a minha única contribuição para esse podcast é a convocação do ET Bilu, busquem conhecimento. Mas a gente pode falar dessa palavra, desse conceito, conhecimento, de vários pontos de vistas, e eu penso que aqui nós vamos focar no filosófico e no teológico. Afinal, nós temos aqui dois pensadores que sabem de filosofia e sabem de teologia. Aliás, o Marcelo até tem a formação filosófica. Você fez 4 anos de filosofia, né, Marcelo? 5. 5? Oh. Porque eu demorei um pouquinho mais. Olha aí, se enrolou com o TCC. Claro, normal. Ficou pensando e não entregou no prazo. Aliás, não podia ter prazo em faculdade de filosofia. É um absurdo pro filósofo você colocar um prazo na reflexão dele. Isso é horrível. E o Alex, que fez o seu doutorado também em teologia, mas com nuances filosóficas e tal, e é formado, e o cara manja e lê um monte e tal. Gente, e aí? O que é? O ET Bilu manda nós buscarmos conhecimento, mas o que é conhecimento ao ponto de eu ter que buscá-lo? Então, Bibo, essa pergunta, ela é fundamental e ela é uma pergunta muito antiga, que pensadores desde a Grécia Antiga, desde os pensadores hebreus, a gente encontra isso na Bíblia, e de outras culturas, eles se debruçam para tentar entender o que é conhecimento. E como a gente vai conversar ainda hoje, esse é um problema que nós estamos enfrentando como sociedade, como cultura e como igreja. Às vezes a gente descarta ou deixa para lá essas perguntas, como muito genéricas ou muito filosóficas, como se fosse bobagem, né? Esse pessoal gosta de discutir temas difíceis, mas eu espero que ao longo da nossa conversa hoje, quem está acompanhando a gente, ouvindo o podcast, possa compreender como a busca pelo conhecimento, as dinâmicas sociais, né, de como a gente adquire e compartilha conhecimento se tornou um dos grandes problemas do mundo hoje e da igreja hoje. Mas eu falei da Bíblia, né? Eu gosto de lembrar o pessoal de que a própria Bíblia, ela talvez seja estruturada em torno de 2 grandes eventos de conhecimento. Pega lá, por exemplo, logo no começo, em Gênesis, há o mandamento, ou pelo menos a ordem, para que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não comessem de um fruto. Qual fruto? Do conhecimento do bem e do mal. Agora, por outro lado, quando você lê alguns dos profetas também do Antigo Testamento e a visão que eles nos dão do escatom, né, ou da consumação do reino de Deus, Jeremias, Isaías, você vai encontrar textos como que no dia do Senhor, ou naquele dia, o conhecimento de Deus encherá todas as coisas, como as águas enchem o mar, ou todos conhecerão, né? Então há essa afirmação de que a realização plena do plano de Deus para a criação envolve conhecimento, envolve um conhecimento profundo, enorme, né? Então olha como cara, e dá pra gente falar de vários momentos da estrutura bíblica em que o tema do conhecimento ele aparece como algo central. Sim. E a gente encontra em vários outros momentos lá. Então isso é parte da busca humana, entender o que é isso, conhecimento. Só um último exemplo, Bibo, até você brincou no começo, quando a gente vai para a Grécia, né, berço da filosofia ocidental, pelo menos, que muito nos influencia até hoje, todos lembram de Sócrates, né? E Sócrates vai lá para Delfos receber o oráculo e o que ele ouve é que ele, Sócrates, é o mais sábio de todos os homens, certo? Ele escuta isso em Delfos. Só que ele fica confuso, porque ele fala o seguinte: mas eu não sei nada. Eu não sei nada, eu não conheço nada. Como eu, que não conheço nada, posso ser o mais sábio de todos os homens? Daí ele chega àquela conclusão brilhante, né, que, bom, os outros, não sabendo, acham que sabem. Eu não sei, mas eu sei que não sei, né? Daí vem a famosa máxima: só sei que nada sei. É claro que o Sócrates era inteligente, ele sabia que ele sabia várias coisas, mas há nisso uma certa sabedoria, né? Um reconhecimento dos limites do nosso próprio saber, do nosso próprio conhecimento. E a partir disso, a busca humana para saber muita coisa. Lá no oráculo de Delfos, antes do Alex fazer a contribuição dele, é que tem aquela famosa frase do conhece-te a ti mesmo também, não é? É um tipo de uma
uma invocação, né, ou do mandato, se você quiser saber, de que existe entre os vários conhecimentos que nós temos que adquirir na vida, né, você pode, sei lá, descobrir o que constitui o Sol, você pode querer saber quantas estrelas existem, você pode querer saber qual a distância entre Atenas e Troia, você pode querer saber como constrói um barco, muitas coisas você pode conhecer, mas dentre elas uma é muito importante, que é conhecer a ti mesmo. E isso para Sócrates vai virar algo importante, né? Afinal de contas, quem eu sou? E isso para ele vai estar aliado fundamentalmente à pergunta que é: eu preciso me conhecer porque eu tenho uma busca, que é descobrir o tipo de vida que vale a pena ser vivida. Qual que é o modo mais apropriado de conduzir a minha vida? Existem muitos caminhos, existem muitas escolhas, existem diversas possibilidades em como eu posso viver. E afinal de contas, entre essas possibilidades, qual é a melhor? Como eu posso levar o melhor tipo de vida possível? Existe isso? Então essa é uma pergunta fundamental para Sócrates e para toda a tradição filosófica, que vai impactar, sem dúvida, o mundo antigo. Isso vai estar no mundo hebraico também, vai estar no cristianismo primitivo, vai estar nos pais da igreja e em toda a tradição cristã. Essa questão do oráculo de Delfos e a busca pelo conhecimento nos socráticos, pré-socráticos, depois a filosofia clássica grega, é muito interessante porque a gente muitas vezes vem de uma tradição racionalista, né, que colocou conhecimento como o resultado de informações que eu adquiro, que eu, digamos assim, peneiro, limpo, depuro através de uma determinada lógica e que, passados os devidos processos industriais dessa lógica, ela é agora pura, universalmente válida e correta. Mas lembrando que, para a filosofia grega antiga, clássica, o conhecimento ele é mais uma maneira de caminhar a vida, é algo que eu busco para que eu viva bem, para que eu tenha sentido e razão na minha existência, ou como diziam eles, os antigos, pela busca pelo logos, o entendimento, aquilo que segura o universo, aquilo que unifica todas as coisas, aquilo que dá uma razão para todas as coisas. Não muito diferente do que diz o livro de Provérbios, é que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, às vezes a gente olha para a antiguidade clássica ou para a Bíblia e lê ela com a ótica de uma filosofia acadêmica pós-século XVIII, XIX. Isso pode ser um certo problema quando a gente faz esse tipo de abordagem, especialmente falando de filosofia clássica e teologia. Uau. Muito bom. Só para completar isso, Bibolex, há muita ênfase, eu acho que é importante, claro, nas diferenças entre o mundo grego e o mundo hebraico cristão. E claro, essas diferenças são importantes, mas nesse ponto tem uma semelhança importante, que é o seguinte: para ambos, o conhecimento ele é menos um conjunto de informações, exatamente o que o Alex disse, e é mais um tipo de habilidade, um conhecer como, ou que a gente até usa em português, um know-how, né? Então pensa aí, conhecimento como aprender a andar de bicicleta, né? Para você aprender a andar de bicicleta, não adianta você assistir uma aula. Não adianta alguém te falar, você vai empurrar o pedal com o pé direito, depois se empurra com o esquerdo. Bom, como que você vai aprender a andar de bicicleta? Você joga o moleque em cima, empurra e fala, vai tentando, né? E a pessoa vai se equilibrando meio que tacitamente, ou seja, ela não sabe explicar exatamente como ela tá aprendendo, mas ela vai achando ponto de equilíbrio, ela vai coordenando o corpo, né? Balançando de um jeito quase invisível o seu lado direito e esquerdo até achar equilíbrio, e capota de um jeito, capota de outro, até que consegue andar de bicicleta. Então o conhecimento, tanto na Bíblia quanto no mundo hebraico, era entendido como um conjunto de habilidades ou um conjunto de virtudes intelectuais que nós vamos desenvolvendo. Quer dizer, você tem que exercitar, né? Não desenvolve do nada. Você precisa exercitar, e mais do que isso, você precisa exercitar aprendendo com alguém, aprendendo com um mestre, aprendendo com alguém mais sábio que você, que vai te conduzindo pelos conhecimentos, te dando esse discernimento de como nesse mundo confuso e bagunçado e corrompido, compreender o que é apropriado, como agir em cada situação, como compreender o que está acontecendo na verdade, né? Cara, isso está profundamente
presente tanto na Bíblia quanto no mundo grego. Gente, então tá, ficou bem clara essa ideia de que conhecimento é muito mais do que informação, né? É uma mescla de coisas, né? De informação, de virtude, de prática. E realmente aqui o mundo grego, ele se assemelha bastante ao mundo hebraico, por assim dizer. Muito interessante. Agora, acho que o Marcelo comentou de o temor do Senhor é o princípio do saber, né? E a fonte da sabedoria? Aqui a gente tem divergências, né? Onde está a fonte do conhecimento de acordo com a filosofia grega e a fonte do conhecimento do ponto de vista veterotestamentário? E aí tem uma briga homérica, né? Vou deixar o Marcelinho falar de filosofia primeiro. Cara, esse é o tipo de pergunta que dá briga, porque nem os filósofos concordam exatamente como responder, tá, Bibo? Não é fácil falar assim... porque vai ter as várias escolas, é isso? E olha, então, tem duas coisas. Tem, tanto no mundo antigo grego, né, haviam várias escolas que não concordavam em tudo, quanto hoje em dia há várias interpretações do que aquelas escolas queriam dizer. Nossa, abandona a pergunta. Não, mas assim, talvez assim, a gente pode pontuar algumas coisas, tá? Havia, pros gregos antigos, talvez uma crença em duas coisas correlatas. Primeiro que a crença de que havia um tipo de ordem cósmica. Não em todas as escolas, tá? Algumas escolas vão dizer que não havia ordem nenhuma. Mas a maioria, talvez, das escolas antigas acreditava que existia algum tipo de ordem no universo. Ou que a gente chama... Logos? Algumas escolas, né, vão dizer que o princípio por trás dessa ordem era um logos, uma razão. Outras vão encontrar esse princípio em outro termo, outra propriedade. Mas, por exemplo, o próprio Aristóteles vai remeter em última instância a fonte de ordem a Deus, o que é chamado, né, o primeiro motor, o movedor imóvel, aquele que causa o movimento de todas as coisas, sejam nos céus ou na terra. Ele mesmo não é movido por nada, mas ele move todas as coisas. Agora, de um lado, então, as escolas podem divergir no que é o princípio ordenador, mas há algum tipo de ordem. E por outro lado, existe no ser humano um conjunto de capacidades de apreender a realidade. Aprender, de conhecer o mundo. De novo, não são capacidades que se desenvolvem sozinhas. Elas precisam de treino, de prática, de mestres que te direcionem nesse processo, né? Talvez de alguém que busque a sabedoria, e você vai se tornar também um buscador pela filosofia. Em outras palavras, vai se tornar um filósofo. Alguém que ama e quer se tornar amigo da sabedoria, quer buscar. Mas há uma correspondência, você vê? Há no mundo uma certa realidade, uma certa ordem, algo que a gente pode aprender. E há no ser humano um conjunto de capacidades potenciais para aprender essas coisas. E claro, né, para desenvolver sociedades, etc. E é um processo aí que cada ser humano pode ou não pode executar. É claro, tem várias problematizações nisso, tá, Bibo? Eu tô apresentando uma visão extremamente simplificada aqui. Resumida e simplificada. Sim. É claro, legal. Se eu tivesse numa mesa de filosofia, eu tá apanhando aqui pelo meu simplismo. Não, mas daí aqui tem que ser simples mesmo pra galera pelo menos entender o princípio da discussão. Legal. Agora, quando a gente olha pra escritura, há algumas coisas similares também. Então, há também uma crença que os seres humanos são capazes de aprender várias coisas. Mas eu acho que tem uma ênfase muito importante, que é o seguinte, que todo o aprendizado de coisas importantes, pelo menos, elas só são realizadas quando nós ouvimos e somos guiados por uma voz autorizada por Deus. Deixa eu repetir. A Bíblia, ela mostra que o conhecimento, ele é ganho ou ele é aprendido quando nós ouvimos e nos guiamos por a voz de alguém. Voz essa autorizada por Deus. Não é isso que os profetas fazem, por exemplo? Os profetas se apresentam como uma voz autorizada por Deus. E as pessoas que não ouvem a voz do profeta, o que acontece? Elas vão entender as coisas errado e vão, no final das contas, exercer práticas que vão machucar o mundo, vão machucar a si mesmas, vão destruir as pessoas. Mas aquelas que têm ouvidos para ouvir e ouvem a voz autorizada por Deus, elas podem compreender as coisas, conhecer e agir de modo adequado. E veja, cara, isso tá em ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus. Jesus
convidando o quê? As pessoas para ouvi-lo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E por quê? Porque ele tem autoridade. Ele foi autorizado pelo próprio Deus. Afinal de contas, ele é o Filho de Deus. Não é isso que a gente vê, né? Uma voz vindo dos céus, né? As nuvens se abrindo, falando, este é meu filho amado em quem tem prazer, né? Então, assim, uma voz do céu autorizando ele como a voz, e ele vai pelas vilas da Galileia falando para as pessoas uma série de coisas, como elas têm que conduzir a vida, o que elas têm que reformar na sua imaginação, o que elas têm que compreender sobre o que Deus está realizando, e elas só vão conhecer essas coisas se elas ouvirem o que Jesus está dizendo e guiarem suas vidas a partir daquilo que Jesus está falando. É aquilo que o Drew Johnson fala de conhecimento ritual, ou seja, eu tenho que ouvir a voz apropriada e eu tenho que ritualizar, eu tenho que conduzir, eu tenho que efetivar a minha vida de acordo com aquilo que a voz autorizada está me comandando. E é quando eu pratico aquilo que eu vou entender. Meus olhos vão se abrir. Então eu escuto e os meus olhos enxergam. Não é assim, eu enxergo e minha mente entende. Não, eu escuto, pratico, realizo e os meus olhos se abrem e eu enxergo a verdade. Exato. É muito interessante, né, Marcelo? Porque a gente lembra de muitos textos bíblicos onde você tem a ideia de você ouvir, por exemplo, a linguagem dos Salmos, de você guardar no coração, de você ter a palavra nas entranhas, de você internalizar isso, e isso está de alguma maneira ligado aos órgãos, né? Um pouco da antropologia hebraica, né? Que dá essa ideia. E aí você vê, por exemplo, numa carta extremamente ligada à mentalidade hebraica, que é a carta de Tiago, que vai dizer tornem-se não somente ouvintes, mas também praticantes, né? E o Tiago que vai insistir tanto em que a fé sem obras é morta, né? Por causa justamente dessa unidade, onde o aprender, o adquirir conhecimento não é apenas uma faculdade mental, né? Separada de uma faculdade prática. Isso porque a gente olha para a escritura com as diferenciações das categorias de Aristóteles, querendo separar entre teoria e prática, e aí a gente acaba fazendo isso na teologia, né? Querendo chamar uma coisa de ortodoxia, outra de ortopraxia, e isso é meio estranho pro conteúdo bíblico que enxerga essas coisas como uma unidade. Não existe conhecimento que não abarca todo o corpo, né? O corpo humano aprende, né? A gente aprende com a mente, mas aprende com o nosso corpo, com a nossa vivência, com a nossa experiência. Por isso esse conhecimento ritual é tão interessante, né? Você aprende enquanto você caminha, você aprende enquanto você trabalha, você aprende enquanto você deita, né? Essa linguagem ritual, ela é muito importante pra gente relembrar que não se trata apenas de uma questão intelectual. O intelectual é muito importante, ele não é negado, ele é sempre de novo ressaltado, mas ele é um conhecimento que abarca toda a vivência do ser humano e por isso se reflete também em toda a vivência. Por isso que a prática sexual, por exemplo, tá no assunto do apóstolo Paulo, por exemplo. Que poderia simplesmente dizer uma questão intelectual, não tem nada a ver, prática sexual não tem nada a ver, é questão intelectual, e era isso que boa parte do gnosticismo ia tematizar. A questão intelectual se conecta das questões corpóreas, que seriam de menor valor, que seriam inferiores, que não teriam relação com a vida do espírito. E justamente a antropologia bíblica traz essa unidade. E aí, por isso faz sentido falar sobre ética sexual, sobre matrimônio, sobre cuidado com a criação, né? Cuidado com aquilo que Deus fez, porque nós estamos materialmente ligados a essa criação. E isso também faz com que a gente seja responsável por ela. Então tem uma série de implicações da antropologia para dentro de como se adquire conhecimento e para a ética, como a gente vive. Olha aí, dá pra desenrolar isso daí? Profundo isso aí? Dá pra desenrolar. Por exemplo, vou usar aqui o exemplo que eu pego na minha tese de doutorado sobre Lutero. É sobre aquela bala House? Tu cita House, não cita? House? Quem House?
Tu não cita Rawls na tua tela? Ah, Rawls. Pô, a piada Nossa, é muito ruim. Rawls. Não, para. Nem coloca essa, Tuller. Porque foi muito ruim. John Rawls, não, coloca. Não, pra gente rir do poxa, em público. Tuller, deixa aí. Eu sou da BC2, eu tô falando, pode deixar. Caraca. A gente precisa rir do Achei que tu ia falar do Rawls. Mas vai lá, fala de Lutero. Lutero na disputação, no debate, que é a palavra em português correta, debate acerca do ser humano. Porque em latim é disputatio. Disputatio de homine. No debate acerca do homem, ele vai falar de que a razão é majestade, é sol, é luz, a razão é algo esplêndido, é quase que divino, é uma coisa quase que divina. E em outros lugares ele vai falar que ela é prostituta, ela é meretriz, ela é totalmente incapaz, etc. Mas a gente precisa, aí nessas horas, fazer uma diferenciação do que ele está falando, afinal de contas. E Lutero deixa bem claro que ele diz que nas faculdades de medicina, de direito e de filosofia, a razão é majestade. E por que ele diz isso? Porque ele está fazendo uma referência às faculdades medievais, né? Dizendo que o conhecimento humano, ele é algo que divino. Ele resplandece a majestade de Deus. Quando nós buscamos o conhecimento, quando nós produzimos ciência, quando nós buscamos organizar a nossa sociedade, construir cultura, promover a cultura e também a ética e também o bem, nós produzimos algo que divino, porque é por isso que Deus nos deu essa faculdade racional, né? Essa capacidade. E aí ele vai dizer que Deus coloca no ser humano a capacidade de produzir leis e produzir regulamentos e produzir formas de organização. E mesmo para povos não cristãos, ele vai dizer que eles também buscam o bem para os seus. E isso mostra que isso é algo que Deus deu a toda a humanidade indistintamente. Então é muito interessante a articulação do Lutero para demonstrar que toda a ciência é algo que foi da vontade de Deus, todo o conhecimento humano é da vontade de Deus, é um presente, é uma dádiva de Deus, e a finalidade desse conhecimento é que ele promova o bem, que ele promova a paz e que ele redunde em bênção para toda a criação. E assim toda a criação seja sustentada e seja cuidada, e seja governada. Assim Deus governa a criação por meio do conhecimento que ele concede aos seres humanos, e eles usam esse conhecimento para organizar a sociedade. Em resumo, é essa ideia, e que eu acho muito bacana, porque às vezes a gente tem a ideia de que não, a gente precisa cristianizar para que haja cuidado com a criação. O Lutero vai dizer, é importante a gente evangelizar, a gente não pode perder esse mandamento que Jesus nos deixou, mas Deus colocou no ser humano indistintamente uma capacidade, uma faculdade mental, racional, que permite com que ele se organize para o bem, para a paz e para o cuidado de todas as coisas. Olha aí, muito bom. Ele jamais se revelaria para alguém que não pudesse entender a revelação, né? De certa forma, sim, é isso. Muito bom. E o conhecimento científico, se é que a gente pode fazer essa distinção? Nossa, cara, deixa eu só fazer uma aplicação aqui que eu acho que nos ajuda a até fazer essas distinções e entender um pouco o que está em jogo, né? Tem algo, viu, Bibo, da forma como que a Bíblia lida com conhecimento, que lembra bastante como a ciência lida com conhecimento. Veja, pessoal, isso não quer dizer que conhecimento religioso, conhecimento de Deus é igual ao conhecimento de fatos científicos. Não é isso. Mas eu estou falando sobre o processo de conhecer. Pelo seguinte, uma das crises enormes que a gente vive hoje é a tal da crise dos experts, ou a crise em quem confiar. Quanta de notícia que o povo tem aí? Que crise? Eu não tô entendendo. Na minha bolha não tem crise. Se o cara tem bastante seguidor, ele é
ele é influência em tudo quanto é assunto. Pois é, cara. Vacina, os influencers manjam. Política, os influencers manjam. Maquiagem? Os influencers com certeza manjam. Qual carro eu devo comprar? Os influencers. Então, acho que essa aí não tem crise nenhuma, cara. Hoje em dia, o conhecimento é medido pelo tanto de seguidores que você consegue acarretar nas suas redes sociais. Cara, então pronto. Então você deu uma metáfora melhor do que eu tava pensando aqui. Porque a gente vive, então, duas crises, não uma, tá? Uma crise é uma confusão de informações. Isso aí, tem informações de todos os lados. E a segunda crise é quem eu considero sábio, ou, para usar o termo do momento, quem eu considero o expert, que vai direcionar as minhas decisões, que vai direcionar aquilo que eu vou considerar conhecimento ou não. Agora veja, se eu confio num Zé Mané qualquer aí, só porque o cara tem zilhões de seguidores, como autoridade para tudo, isso é um problema bíblico escancarado. Porque como que o processo bíblico se dá de conhecer? Bom, eu tenho que me aliar ao mestre, ao sábio apropriado, certo? Ouvir dele, aprender com ele, assim como um artesão aprende com seu mestre. No conhecimento eu aprendo, eu escuto, eu desenvolvo junto com o mestre adequado, a voz autorizada adequada, e vou ritualizando, vou pondo em prática, e assim eu vou aprendendo, vou conhecendo apropriadamente. Mas e se em vez de eu me aproximar, ouvir a voz adequada, eu der ouvidos à voz errada, à voz não autorizada, a voz que se finge de expert, mas na verdade é um enganador? O que acontece se eu fizer isso? Pode dar ruim, né? Cara, dá ruim. Tanto dá ruim porque é esse o problema primordial em Gênesis. Cara, o problema não é o pessoal falar, será que era uma maçã? Será que fruta que era? Meu irmão, minha irmã, o problema não era a cor da fruta. O problema era a voz que guiou aquele processo. Quem que foi a voz? A cobra, a serpente? Era uma voz autorizada por Deus? Não era, né? Pelo contrário, não tinha nenhuma autoridade para guiar o homem e a mulher num processo de conhecer o bem e o mal, mas ela foi lá, como uma mentirosa, uma enganadora, né, etc., foi conduzido, exatamente, ela fala alguma coisa, as pessoas, Eva e Adão, escutam, eles ritualizam, pegam a maçã, mordem, comem, engolem, e o que acontece com os olhos deles? Se abrem. Enxergam, se abrem, mas se abrem, daí não gerando um conhecimento genuíno, mas gerando um conhecimento corrompido, que vai estragar a relação deles uns com os outros, com a terra e com Deus. Então, Bibo, hoje em dia, tá? Século 21, 2021, 2022, quando alguém, para tomar as decisões importantes da vida, escuta uma voz que não é apropriada, um pseudo-expert, que pode, né, ter uma boa retórica, pode ter muitos influenciadores, pode ser boa pinta, ser bonitão, bonitona, etc. Ou ter qualquer tipo de qualidade que atraia o ouvido das pessoas, mas não é uma voz sábia de verdade, não é alguém autorizado para falar naquele sentido. E a pessoa se guia por aquilo, escuta, obedece, ou ritualiza, ou exerce as suas atividades guiando-se por aquela voz, não tem como dar certo. Isso vai dar ruim em muitos sentidos, é isso que a gente tem assistido. Agora, só para pegar um último paralelo, o próprio Drew Johnson, que é um erudito em Antigo Testamento, conhece muito, ele fala o seguinte: olha, a ciência, ela mais ou menos tenta seguir esse padrão bíblico nesse sentido. Por quê? Como que você aprende uma coisa na ciência? Quer ser um químico? Quer ser um físico? Você entra num instituto bom, você vai ter um mestre, os professores, que vão te ensinar várias coisas, mas não basta você só ouvir ele falando. Você vai para o laboratório, você vai aprender a manejar os instrumentos. E aprender a manejar os instrumentos pode ser um microscópio, pode ser componentes químicos, pode ser um telescópio, pode ser um programa de computador. Não basta você ouvir o professor lá na lousa. Você vai ter que pôr a mão, você vai ver os gestos do professor, você vai ver como que o mestre, o professor, ele reage quando acontece uma coisa ou outra, e você vai absorvendo esses conhecimentos, vai ritualizando e seus olhos vão se abrindo, vão aprendendo.
aprendendo. Um último exemplo, né? É quando um médico ele vai aprender a ler imagem. Sabe aquelas imagens de raio-x, de ultrassom, de ressonância magnética? A chapa. Normalmente o médico mostra pra gente, a gente não entende nada, né? Agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Como que um médico aprende, né? Um médico ele não aprende a ler aquelas imagens meramente olhando pra elas ou lendo o livro. Precisa de um professor que vai guiando o olhar dele. Ele aos poucos vai mostrando nas imagens quais são as saliências, quais são as colorações lá, os relevos que ele tem que prestar atenção. E ao sendo guiado por aquela voz, ouvindo o mestre, ouvindo o professor, guiando, ele vai aos poucos aprendendo a ver. Seus olhos vão se abrindo, ele vai ganhando conhecimento. Isso é muito semelhante ao processo que a gente vê na Bíblia, né? É claro, tá aplicado a coisas diferentes, pessoal, tá? Talvez a Bíblia tá falando mais ao nosso conhecimento moral e conhecimento de Deus, e a ciência aplica isso ao conhecimento de fatos científicos da natureza, etc. Mas o processo é semelhante. Isso é muito cabuloso, muito interessante pra gente observar. O próprio Espírito Santo é colocado na figura de pedagogos, né? Não sei se o grego é dessa forma, mas eu lembro alguma coisa nesse sentido. O Espírito Santo como pedagogo, Paulo vai colocar, né? Cara, exatamente, né? E como que nós aprendemos a andar pelo Espírito? Não basta eu ler a Bíblia, tá? Não basta eu ler livro de teologia, não basta eu ouvir a pregação. Eu tenho que andar com o Espírito. Essa é a metáfora que Paulo usa em Gálatas, usa em Efésios. Eu tenho que praticar os frutos do Espírito, eu tenho que caminhar como Jesus caminhava. O Espírito vai me informando e assim eu vou discernindo o caminho do Espírito, eu vou aprendendo ao passo que eu vou caminhando com o Espírito. Então veja, no domínio dos fatos científicos, se eu ouço, se eu escuto a voz errada, eu vou caminhando com ela, vou ritualizando conforme ela me ensina, eu vou aprender errado. E o problema é que no final eu vou achar que isso é conhecimento, eu vou ter certeza. Mas por que as pessoas acreditam tanto que é conhecimento mesmo que seja pseudociência? Porque é um processo, gente, não é uma coisa da noite pro dia. Ela vai ouvindo, ela vai se encantando, ela vai se seduzindo, ela vai abraçando e ritualizando e aquilo vai se tornando parte dela. Então o conhecimento que ela acha que é científico é um falso conhecimento que vai causar estragos na vida dela e talvez na sociedade. Do mesmo modo que uma pessoa que não anda pelo Espírito, mas vai ouvindo outras vozes, outros espíritos, né? Vai negligenciando os frutos do Espírito. Em vez de andar em amor, anda em ódio. Em vez de andar em pureza, anda que nem um safado maluco. Em vez de ser fiel às suas relações, trai todo mundo. Em vez de buscar Deus de todo o coração, busca o próprio umbigo. Essa pessoa vai aos poucos sedimentando isso no seu caráter e os seus conhecimentos, corrompendo ela mesma e as comunidades nas quais ela vive. Marcelo, eu achei muito legal essa tua fala porque me lembrou de uma questão que o conhecimento ele acontece muito nas relações, né? Eu sei, por exemplo, muita coisa que eu aprendi, vou falar de mim mesmo, assim, aconteceu porque eu estou em determinado grupo com determinadas pessoas e você recebe e anda com elas e começa a dividir algumas coisas. Não quer dizer que você concorda com tudo. Tem aquela ideia assim bem chavão assim de diga-me com quem andas e te direi quem és, como se a gente fosse uma espécie de massa que simplesmente se adapta, né? Mas é inegável que a gente aprende nos relacionamentos, né? Então a gente aprende no relacionamento com Deus. Não é à toa que o verbo hebraico para conhecimento é o mesmo verbo para relação sexual íntima, né? Então a gente tem aí algo que pressupõe um relacionamento, que pressupõe uma intimidade e a gente vai construindo isso. E você vê a galera que acredita em fake news, não é porque o argumento lógico fez mais sentido e a pessoa antes não acreditava e num estalo ela passou a ser convencida daquilo. Mas é um processo, é algo assim como um conta-gotas que vai uma gotinha após a outra, e os teus amigos pensam assim, e você só tem viés de confirmação, porque outros também pensam assim, e você começa a pensar, bom, então a verdade é essa, porque todo mundo pensa assim. E quando vem alguém que te confronta com aquilo, não é mais o argumento lógico que convence, é simplesmente, não, mas os meus amigos pensam assim, e você meio que fecha a questão e não está aberto.
perto, né? Tudo câmera de eco, né? Isso, câmera de eco. Então o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento que se dá no relacionamento, e isso a gente sabe, a gente não tem, não é meramente conhecimento proposicional, né? Embora ele é importante, ele tem o seu lugar, mas ele não é o todo do conhecimento de Deus, ele é uma parte. E quando a gente lida, principalmente com os problemas de conhecimento científico e da popularização do conhecimento científico, eu diria melhor, a gente tem que lembrar que ele só vai acontecer na medida em que as pessoas criarem um relacionamento de amor com aquilo. Eu só me interessei por assuntos porque eu gostava daqueles assuntos, os outros você acaba deixando de lado. Então a gente precisa caminhar com eles, a gente precisa caminhar com as pessoas. Então eu creio que a gente precisa também de um discipulado científico, caminhar com as pessoas, mais do que só apresentar dados que convençam elas. Deixa eu falar uma coisa que eu acho interessante ouvindo vocês falarem aí, é outra semelhança que eu vejo, né, da sabedoria bíblica com a sabedoria científica. Provérbios 11:14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Aqui eu lembro do consenso científico, porque nunca se discutiu tanto ciência de forma leiga, e eu acho isso maravilhoso, que as pessoas atentaram para o mundo da ciência e a produção de vacinas ou o tal do tratamento precoce por aí vai, né? Ou seja, nunca a questão da segurança científica, do consenso científico esteve, acho que, tão em alta no mundo, pelo menos eu não lembro, né? Eu não sei, mas tá todo mundo agora discutindo. O brasileiro, inclusive, tá escolhendo que vacina ele quer tomar, com base num conhecimento que sabe-se lá da onde, mas ele tá escolhendo, né? Tem até alguns memes que são até engraçados, aliás, é muito trágico, mas eles acabam sendo engraçados, que mostra assim o cara cheirando um vinho e aí a legenda, brasileiro escolhendo a sua vacina e tal. É como se ele fosse um sommelier de vacina. Mas muito se discute agora a questão da ciência e tal. Não, porque isso ainda é científico, né? Por exemplo, a galera que defende o tratamento precoce, ele vai lá citar 2, 3 artigos, 5 professores de não sei da onde e tal. Não, isso aqui é científico também. Olha aqui o professor formado em Harvard, que não sei o que botou ozônio lá, né, na cloaca, não sei o que lá. A gente tá discutindo isso aí. Não, querem ciência? Então toma a ciência aí pra vocês. E cara, não, olha só como já a ideia da sabedoria bíblica, né, ou seja, o consenso, a multidão de conselhos, isso eu acho que é muito parecido com a ideia do consenso científico. Não sei se falei uma bela de uma bobagem, se falei, me corrijam, se falei algo muito legal, dá o seu like, brincadeira. Eu achei legal, Bibo. Se é bobagem, eu não sei, mas eu achei legal. Foi massa, né? Então é assim que as fake news, elas ganham força, porque é legal. Tem o consenso, tem o dissenso, tem lugar, né? Não é que o consenso não exista, ou não exista o dissenso, uma voz dissonante. Pega aí, por exemplo, a questão de... tem um pesquisador, um astrofísico norte-americano que acredita, e ele tem uma teoria de que haveria certo asteroide lá, seria possivelmente uma nave espacial extraterrestre se aproximando. 99,9% dos outros astrofísicos acham que não. Mas aquele camarada específico é muito importante. Ele tem um nome e ele acha que é isso. Olha aí. Então, você poderia dizer, não, mas tem esse cara aqui. Ele pode ter razão? Poderia, talvez. Não sabe? Existe uma chance dele ter razão? Tem, mas há uma probabilidade muito maior de que não tenha razão do que de ter razão. Alex, coincidentemente, Alex, desculpa te interromper, mas afinal tu é meu amigo, dane-se, te interrompo mesmo. Cara, tu falou isso, eu acabei de ler aqui o Instagram, aqui ó, relatório sobre OVNIs entregue ao Congresso dos Estados Unidos e expõe preocupação. Olha aí, ó, o membro do Comitê da Inteligência da Câmara dos Estados Unidos receberam um relatório secreto. E, cara, tá aqui, é no perfil da CNN, tá? Não é nenhum maluco da conspiração, não. Cara, e é interessante, cara. Você pega, tem um canal do, acho que é o Space Today, se eu não me engano. Muito bom. E o cara fala uns negócios muito interessantes, assim, ele coloca esses contrapontos todos ali pra você entender como é que esse assunto tá sendo tratado no meio científico, né? E às vezes a gente fica com isso assim, nossa, então, é verdade, tem ET escondido na área 51 e tal. Não, peraí. Bora lá. Teve um evento até ano passado, né, o ano retrasado de invasão, mas foi bem legal, diz que a galera foi bem na zoeira mesmo. Então, assim, tipo, calma, existe uma pesquisa científica séria sobre o assunto, existe alguns dissensos, mas existe sim um grande consenso de que existe uma probabilidade. E aí a gente precisa... muita gente não estudou probabilidade. É muito importante você estudar como funciona probabilidade, tá?
Isso é muito importante pra você entender como funciona a argumentação científica, tá? Isso. Deixa eu dar uma sugestão muito boa pro pessoal que tá ouvindo a gente, pra isso não ficar tão vago, né? A gente teve uma semana recentemente na BC2, que foi a Semana do Conhecimento, com o título Penso, Logo Não Sei. Até foi uma brincadeira, obviamente, com a frase de Descartes, penso, logo existo. Brincadeira é que quando a gente pensa bastante, a gente percebe o quão limitado é o nosso conhecimento. Mas tem uma página no site da BC2 inteira sobre essa semana, com vários textos muito legais que a gente publicou sobre vários desses assuntos, explorando o que é conhecimento bíblico, conhecimento científico, falando também sobre essa questão de como que eu diagnostico dentro da cultura contemporânea quem são as vozes boas pra gente se guiar, né? Quem são os experts? Agora, só recuperando o que vocês falaram aqui da comunidade, gente, uma das coisas mais fundamentais do conhecimento é que ele é um empreendimento coletivo, em quase todas as áreas. Vocês falaram, né, como que o próprio conhecimento que a gente aprende e desenvolve de Deus é um conhecimento que a gente se dá dentro da família da fé, se dá ao participar de uma comunidade, da igreja. Ninguém aprende sobre Deus sozinho, numa torre de marfim lendo. É na relação de adoração junto com outros irmãos e irmãs, servindo a Deus, servindo os nossos irmãos e irmãs, servindo aqueles em necessidade, na prática da missão, que a gente conhece a Deus. E para fazer o paralelo que você usou, Bibo, uma das coisas fantásticas e muito positivas do que a gente chama da ciência é que ela também é coletiva. E vocês falaram algo muito bom, porque sempre vão ter vozes dissonantes, etc., mas o caráter coletivo da ciência acaba anulando ou corrigindo os desvios que uma voz ou outra possam ter. Por isso, pessoal, fundamental, tá? Uma marca da pessoa sábia é aquela que não vai guiar suas decisões, opiniões científicas porque um ou outro falou no YouTube, ou porque chegou o vídeo de um ou outro no YouTube, no celular, no WhatsApp pra mim. Não, mas eu vou procurar, quais são as fontes autorizadas científicas? Quais são os jornais mais importantes? Quais são as universidades mais importantes? Que elas não falam de uma voz só, mas tem várias vozes dissidentes lá que geram alguns consensos, algumas direções para a gente aprender e pensar juntos como sociedade. Isso é importante, né? Isso é fundamental para a gente aprender a se guiar como sociedade. Olha aí, muito bom. Gente, é isso. A gente poderia falar muito mais sobre conhecimento, afinal, tem o campo da epistemologia aí também, é grande demais. Quero indicar aqui, galera, um podcast que eu já gravei com o Igor Miguel, a Escola do Messias, tá lá em BT, é o BTcast 399, se não me falha a memória. E o Igor lançou o livro A Escola do Messias, Fundamentos Bíblico-Canônicos para a Vida Intelectual Cristã. Fica a dica aí de leitura também pra vocês. Amigos, querem indicar alguma literatura pra galera dar uma ampliada nesse assunto? Pessoal, eu quero indicar pra vocês insistir os textos que estão lá na nossa página na BC2 da semana Penso, Logo Não Sei. São 5 textos, todos sobre esse tema do conhecimento. Assim, cada textaço, gente, muito bem selecionados, bem traduzidos, para vocês aprenderem sobre esse tema. Vão lá, leiam, se deliciem, usem para discutir com outros amigos, grupo de estudo, para debater, aprender e crescer. Senhor Alex, algo que lhe vem à mente? Cara, no momento não me vem à mente alguma literatura assim em português no tema, não, cara. Fico devendo. Olha aí, os caras só leem alemão, latim, inglês, another level, né, meu? Another level. É isso então, Alex. O Alex não tá dando aqui. Os links da ABC2 que o Marcelo acabou de falar estão aqui na descrição deste BTcast ABC2, o de número 30, em bibotalk.com. Obrigado, Alex, pela tua presença aqui no ABC2, mano. Tamo junto, mano. É nóis. Marcelão, tamo together. Tamo junto sempre, meu amigo. É isso, gente. E lembre-se, siga a ABC2 nas redes sociais, fique por dentro de tudo que ela tem a oferecer para você nesse diálogo, nessa interação entre fé cristã e ciência. Voltamos no próximo mês, se ele quiser e assim permitir. Aliás, o BTcast é ABC2, né? Porque semana que vem tem BTcast normal para você, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.